But not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain those heavenly treasures, they will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When my journey is completed, if to God I have been true, fair and bright my home in glory, my enraptured soul shall view. So let's hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Though here neglected and despised. How those fellows coming down the mountain saying, Brother Branham, you mean to tell me somewhere between here and right down or half a mile, there'll be a grizzly bear, silver-tipped. E como aqueles companheiros descendo a montanha dizendo, Irmão Branham, o senhor quer me dizer que em algum ponto entre aqui e bem ali embaixo, meia milha, que haverá um urso pardo, grisalho? Never seen one before. Nunca vimos um antes. But you'll receive it before you get there. Porém, o senhor o receberá antes que chegue ali? I said, that's according to His word. Eu disse, isso é de acordo com a palavra dele. And it happened just that way. E isso aconteceu exatamente dessa maneira. Why He gives testimony that He's still God. That all of His promises are true. Por quê? Isto dá testemunho que ele é ainda Deus, que todas as suas promessas são verdadeiras. God gives testimony, and His testimonies are true. Deus dá testemunho e seus testemunhos são verdadeiros. He gives witness, and the testimony bears record of His witness. Ele dá testemunha, e o testemunho testifica da sua testemunha. It speaks of an intelligence, yes. Isto fala de uma inteligência, sim. When Jesus of Nazareth came to the earth, all of His mighty works testified of His claims. Quando Jesus de Nazaré veio à terra, todas as suas poderosas obras testificaram das suas afirmações. No one should have never doubted Him. Ninguém deveria ter nunca duvidado dele. He said, if you don't believe me, believe the works. If you can't see Him to be God. Ele disse, se não credes em mim, crede nas obras, se não podeis vê-lo como sendo Deus. Thou makest thyself, being a man, you make yourself God. Tu fazes a ti mesmo, sendo homem, tu fazes a ti mesmo Deus. He said, if you can't believe me, then believe the works. For they are the testimonies of God, bearing record that I am what I spoke I was. Ele disse, se não podeis crer em mim, então crede nas obras, pois são elas os testemunhos de Deus, testificando que eu sou o que eu falei que eu era. You can't believe me, believe the signs that was to follow me. Se não podeis crer em mim, crede nos sinais que haviam de seguir-me. Was not Messiah supposed to do these things?
Não se esperava que o Messias fizesse estas coisas. What was it? Testimony. O que ele era? Testemunho! They bore record of every claim he made. Eles testificaram de cada afirmação que ele fez. Martha stood there by Jesus and her brother dead in the grave. Marta esteve ali perto de Jesus e seu irmão morto e no sepulcro. Corruption had set in, his body was gone. And he was just mortifying out there in the grave. A corrupção havia começado, seu corpo estava acabado e ele estava simplesmente mortificando ali no sepulcro. Bugs was already crawling into his body, the skin worms. Os vermes já estavam rastejando para dentro de seu corpo, os vermes da pele. And his face had fell in. E seu rosto tinha se abatido. But she said, Lord, we believe that thou art the Son of God that was to come into the world. We are sure of that. Porém ela disse, Senhor, nós cremos que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Nós temos certeza disso. He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Ele disse, eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? She said, Yea, Lord. Ela disse, sim, Senhor. Yes, Lord. I believe that you are the Son of God that was to come into the world. Amen. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Now I'll go show you that I am who I was. Oh, that I was. Agora eu vou mostrar-te que eu sou quem eu era e falaram que eu era. I'll give testimony to it. Amen. I'll prove my claims that I am what I am. Where have you buried him? Eu darei testemunho disto, eu provarei minhas afirmações de que eu sou o que sou. Onde o enterraste? And she said, Lord, come see. E ela disse, Senhor, vem ver. Then showing his human parts, he wept with those who weep. Então, mostrando suas partes humanas, ele chorou com aqueles que choram. He laughs with those who laugh. Ele ri com aqueles que riem. He's in victory with those who is in victory. Ele está em vitória com aqueles que estão em vitória. Let's keep him in victory. Vamos mantê-lo em vitória. He went to the grave and stood there when they rolled away the stone. Ele foi até o sepulcro e permaneceu ali quando eles tiraram a pedra. And there that little body laid in there with the worms in it, corrupted, laid down upon the earth. Face fell in, and his corruption sets in. E ali, aquele pequeno corpo deitado ali dentro, com os vermes nele, corrompido, deitado sobre a terra, rosto abatido, e com a corrupção iniciada. He spoke them words, Lazarus, come forth. And that man who had been dead stood on his feet and lived again. Ele falou aquelas palavras, Lázaro, sai para fora! E aquele homem que havia estado morto levantou-se e viveu novamente. That made ever claim that he ever claimed that he was the Son of God. Aquilo confirmou cada afirmação que ele houvera feito de que ele era o Filho de Deus. He was more than the Son of God. He was both Son and God. Ele era mais do que o Filho de Deus. Ele era tanto Filho como Deus. He was a tabernacle of God because no second person could ever have power like that. Ele era o tabernáculo de Deus porque nenhuma segunda pessoa poderia alguma vez ter poder como esse. He'd taken God himself to call back the life of a man who had been dead and buried 4 days. Necessitava do próprio Deus para chamar de volta a vida de um homem que havia estado morto e enterrado 4 dias. His own works
testified of every claim that he made. He was God. Suas próprias obras testificaram de cada afirmação que ele fez. Ele era Deus. We know that's true, because he said it was. Nós sabemos que é verdade porque ele disse que era. The testimony of the prophets, the testimony of nature, O testemunho dos profetas, o testemunho da natureza, the witness of the nature, the witness of the prophets, the witness of Jesus. a testemunha da natureza, a testemunha dos profetas, a testemunha de Jesus. And he never left himself without a witness. God's always had his witness. E ele nunca deixou-se sem uma testemunha. Deus sempre tem tido sua testemunha. And when he was here on earth, he said, it's expedient for me that I go away. For if I go not away, I can't send this witness, this immortal, eternal witness. E quando ele estava aqui na terra, ele disse, é prudente para mim que eu vá, pois se eu não for, eu não posso enviar esta testemunha, esta imortal testemunha eterna. He was born of a woman, therefore he had to corrupt. He had to die, rather. Ele nasceu de mulher, sendo assim, ele teve que corromper, ele teve que morrer, melhor dizendo. God wouldn't suffer his body to see corruption. Deus não permitiu que seu corpo visse corrupção. But he had to die like a mortal to take away our sins. Porém, ele teve que morrer como um mortal para levar os nossos pecados. But before he went away, he left us a witness, the Holy Ghost. Porém, antes que ele partisse, ele nos deixou uma testemunha, o Espírito Santo. Most all the prophets, all down through the age, way back in the early beginning, spoke of this great witness that would be in the last days to the church. Our great witness, the Holy Ghost. A maioria de todos os profetas, através de toda a era, lá no passado, bem no princípio, falou desta grande testemunha que estaria nos últimos dias para a igreja. Nossa grande testemunha, o Espírito Santo. The Holy Ghost is our witness. O Espírito Santo é nossa testemunha. He is the proof. He is the seal. He is the bona fide rights. He is the abstract deed to every word God spoke. Ele é a prova, ele é o selo, ele é os direitos genuínos, ele é o documento abstrato de cada palavra que Deus falou. Amém. He's a witness that Christ lives. And because he lives, we live also. Ele é uma testemunha que Cristo vive, e porque ele vive, nós também vivemos. He's a bona fide statement. Ele é a afirmação genuína. For such a person to come in the last days to guide the church, it was behooving to God to tell his people that he would be here. Com tal pessoa para vir nos últimos dias, para guiar a igreja, competia a Deus dizer ao seu povo que ele estaria aqui. All the prophets really give witness to his coming of the Holy Ghost. Todos os profetas quase deram testemunha de sua vinda do Espírito Santo. 8 centuries before it happened, Joel, the son of Pethuel, prophesied that he would come. 8 séculos antes que isso acontecesse, Joel, o filho de Petuel, profetizou que ele viria. 800 years before it happened, 800 anos antes que acontecesse. this great son of Bethuel, a prophet, considered neurotic, off at his head, nervous, emotionally, mentally upset, prophesied Joel 2:28 and said, Este grande filho de Petuel, um profeta considerado neurótico, doente da cabeça, nervoso, emocionalmente, mentalmente perturbado, profetizou Joel 2:28 e disse: It shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my spirit upon all flesh.
and your sons and your daughters shall prophesy. Há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Upon my handmaids and my maidservants will I pour out of my spirit, and they shall prophesy. Sobre minhas servas e minhas servas derramarei o meu espírito e profetizarão. And I'll show wonders in the heavens above and in the earth below, signs. Pillars of fire, smoke and vapor. E mostrarei prodígios acima no céu e abaixo na terra, sinais, colunas de fogo e fumo e vapor. And it shall come to pass before the great and terrible day of the Lord shall come, that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. E há de ser que, antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 800 years before this great witness comes, the son of Pethuel testified of it, prophesied of it. 800 anos antes que esta grande testemunha viesse, o filho de Petuel testificou disto, profetizou disto. What struck that little fellow? O que atingiu aquele pequeno sujeito? Tell me what could tell a man that was born of a woman a few days and full of trouble. Diga-me o que poderia dizer um homem que fosse nascido de mulher de poucos dias e cheio de problemas. That's what he is. Isso é o que ele é. Tell me what could stir his innermost being that he could look through space and time and see this great witness coming to the church in the last days. Diga-me o que poderia agitar o seu ser mais íntimo, que ele poderia olhar através do espaço e do tempo e ver esta grande testemunha vindo até a igreja nos últimos dias. Tell me what could do it. Diga-me o que poderia fazê-lo. Nothing but an intelligent, supreme, great and almighty God. That's the only thing that could do it. Nada a não ser o inteligente, supremo, grande e poderoso Deus. Essa é a única coisa que poderia fazê-lo. Strike a mortal, a man. It's born of a woman and full of trouble and of a few days, as Job 14 says. Atingir um mortal, um homem nascido de mulher, e é cheio de inquietação e de bem poucos dias, como Jó 14 disse. Cometh forth like a flower and is cut down, yea, wastes away, giveth up the spirit. Sai como a flor e se seca, sim, é consumido, rende o espírito. But on that kind of a person, the spirit, the intelligence of a great mighty God can break all barriers in time. Press down through there with his spirit and show them all what will come to pass. Hallelujah! Porém, nesse tipo de pessoa, o espírito, a inteligência de um grande e poderoso Deus pode romper todas as barreiras e tempo, pressionar através dali com seu espírito e mostrar a um mortal o que acontecerá. Aleluia! If that's not a testimony of a living God, what is one? Se isso não é um testemunho do Deus vivo, o que é um? That can tell it before it happens. Amen. Que pode dizer antes que aconteça, amém. That can see it before it happens. Que pode ver antes que aconteça. Foretell it with intelligence and perfect accuracy that it happens just exactly the way he said it. E predizer com inteligência e exatidão perfeita que acontece precisamente da maneira que ele disse. That isn't a testimony. What is one? Se isso não é um testemunho, o que é? What could speak more of a living God? O que poderia falar mais de um Deus vivo? Sure, he's a witness. Seguramente, ele é uma testemunha. Prophesied that it would come to pass in the last days that he'd pour out his spirit upon all flesh. Profetizou que isto aconteceria nos últimos dias, que ele derramaria de seu espírito sobre toda a carne. 75 years after Joel prophesied.
Isaiah, the son of Amoz, he prophesied concerning this great witness that was to come to the church. 75 anos depois que Joel profetizou, Isaías, o filho de Amós, ele profetizou concernente a esta grande testemunha que havia de vir até a igreja. What am I speaking of? A witness. A true witness. A real witness. Do que eu estou falando? Uma testemunha, uma verdadeira testemunha, uma real testemunha. Bring him through nature, through the prophets, through the Bible. Now we're coming down into the day that he's to be given. O traz através da natureza, através dos profetas, através da Bíblia. Agora nós o estamos levando, descendo até o dia que ele vai ser dado. 75 years, approximately 75 years, after Joel prophesied, then Isaiah said, 75 anos, aproximadamente 75 anos depois que Joel profetizou, então Isaías disse, Amoz's son, the great prophet who gave the complete Bible, from Genesis to Revelation, in his 66 chapters, as the book has 66 books in it. O filho de Amós, o grande profeta que deu a Bíblia completa desde Gênesis até Apocalipse em seus 66 capítulos, como um livro, tem 66 livros nele. And he started off with creation in Genesis and ended up in the millennium. E ele iniciou com a criação em Gênesis e culminou no milênio. This great man, he foretold of the coming of the Holy Ghost. Este grande homem, ele predisse sobre a vinda do Espírito Santo. Let's just go back and read. I got Isaiah 28:11. Vamos apenas voltar e ler isto. Eu tenho Isaías 28:11. Let's just read for a moment and find out here what he said about the coming of the Holy Spirit. Vamos apenas ler por um momento e encontrar aqui o que ele disse sobre a vinda do Espírito Santo. Isaiah, the 28th chapter. Let's begin at the 5th verse. Isaías, capítulo 28. Vamos começar no versículo 5. In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa. He's speaking of this great day that when the witness would come. Ele está falando deste grande dia que, quando a testemunha viria. What is our crown? The Holy Spirit crowns us. Qual é a nossa coroa? O Espírito Santo nos coroa. A crown of glory, and for a diadem of beauty unto the residue of his people. Por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo. The residue, the people that's left over. O restante, o povo que restou. He'll be a diadem, a crown of glory, a diadem of beauty. Ele será uma grinalda, uma coroa gloriosa, uma grinalda formosa. Think, this is 700 years before it happened. Pense, isto é 700 anos antes que acontecesse. For a spirit of judgment to him that is sitting in judgment. Por um espírito de juízo para o que está sentado a julgar. That's what he does to us at the altar. Isso é o que ele faz para nós no altar. For strength to them that turn the battle to the gate. Por fortaleza para os que fazem recuar a peleja à porta. Let me see. That turn the battle to the gate. Deixe-me ver. Aqueles que fazem recuar a peleja até a porta. Them who are standing for him and with him. This great Spirit, Holy Spirit that's prophesied, will be the strength of him that stands at the gate in the battle. Aqueles que estão parados por ele e com ele. Este grande Espírito, o Espírito Santo que é profetizado, será a força daquele que permanece na porta, na batalha. He is our strength. We rely upon him, not upon culture, not upon education, not upon things of the world.
Ele é nossa força. Nós confiamos nele, não em cultura, não em educação, não nas coisas do mundo. Not by power, not by might, but by my Spirit, saith the Lord. Não por violência, não por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. The church rests solemnly in that. Amen. A igreja descansa solenemente nisso. He will be the strength of him that stands in the gate. Ele será a força daquele que permanece na porta. Not his theological background, not his denomination. Amen. But the Holy Ghost will be his strength. Amen. Hallelujah. Não seu antepassado teológico, não sua denominação, porém o Espírito Santo será sua força. He'll be the one that'll stand at the gate. He'll rely upon the strength of the Holy Spirit to turn the alien away. Ele será aquele que permanecerá na porta. Ele confiará na força do Espírito Santo para expulsar o estranho. But them that have erred through wine, now listen, and through strong drinks, are out of the way, out of the way. Mas os que erram por causa do vinho, agora ouça. E com bebidas fortes se desencaminham. Se desencaminham. The priests and the prophets have erred through strong drinks. They're swallowed up of wine. They're out of the way through strong drinks. They err in vision and stumble in judgment. Até o sacerdote e os profetas erram por causa das bebidas fortes. São absorvidos do vinho. Desencaminham-se por causa das bebidas fortes. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. In other words, in vision they don't even believe in such a thing. Em outras palavras, em visão, eles nem mesmo creem em tal coisa. And in judgment they say, oh, as long as you join the church, it's all right. E em juízo eles dizem, conquanto que se una à igreja, está bem. What do we got? A bunch of drunks. E o que nós temos obtido? Um bando de bêbados. Watch what the prophet said. Here's God's witness. Observe o que o profeta disse. Ali está a testemunha de Deus. For all tables are full of filthiness, of vomit and filthiness, so that there is no clean place. Porque todas as suas mesas estão cheias de imundícia, vômitos e de imundícia. Não há nenhum limpo lugar. No place is clean. The tables, while they go in drunkards and harlots and take a piece of light bread and cut it up and make communion. Where the clean and the unclean eat together. Vomits, the tables are full of vomit. Nenhum lugar limpo as mesas. Ora, eles entram, bêbados e prostitutas, e tomam um pedaço de pão de forma e o cortam e fazem comunhão, onde o limpo e o imundo comem juntos. Vômitos! As mesas estão cheias de vômito. Whom shall he teach knowledge in a day like that? And whom shall make to understand doctrine? A quem, pois, se ensinaria a ciência num dia como esse? E a quem daria a entender o que se ouviu? Who could they do it when they got their own theological experiences and things to rely upon? A quem poderiam fazê-lo quando eles têm suas próprias experiências teológicas e coisas para confiar? They won't go back to the Word of God. They say, oh, that's for another place. That's for another generation. Eles não voltam à palavra de Deus. Eles dizem, isso foi para um outro lugar. Isso foi para uma outra geração. Their tables are full of vomit. Suas mesas estão cheias de vômitos. Listen to this prophet with this supreme intelligence of God speaking through him. Ouça este profeta com esta suprema inteligência de Deus falando através dele. Them that are weaned from the milk and are drawn from the breast, not church babies. Ao desmamado e ao arrancado dos seios, não aos bebês da igreja. For precept must be upon precept. Porque é mandamento sobre mandamento. He's talking of the Word now. Ele está falando da palavra agora. Don't say Father, Son, and Holy Ghost when he said Jesus' name. Não diga Pai, Filho e Espírito Santo quando isso disse nome de Jesus.
Don't say shake hands when it said born again. Não diga e aperte a mão quando ele disse nascido de novo. Precept must be upon precept. Precept upon precept and line upon line upon line. Here a little and there a little. É mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento e regra sobre regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. For with stammering lips and with other tongues will I speak to this people. Hallelujah. Pelo que por lábios estranhos e por outras línguas falarei a este povo. Aleluia! With a stammering lips, murmuring. Com lábios estranhos, sussurrar. Maybe the congregation is sitting in reverence and quietness. Some of them can pick up that murmur and understand what they're saying. Talvez a congregação apenas esteja assentada em reverência e quietude. Alguém pode apanhar esse sussurro e entender o que estão dizendo. With stammering lips and with other tongues will I speak to this people, prophesying of the Holy Ghost. Com lábios estranhos e com outras línguas eu falarei a este povo, profetizando do Espírito Santo. Stammering lips will I speak to this people to whom he said, this is the rest. Lábios estranhos eu falarei a este povo, ao qual disse, este é o descanso. Now you Adventist brethren who take the seventh day, what about this? Agora, vocês, irmãos adventistas que tomam o sétimo dia, o que me dizem disto? This is the Sabbath. This is the rest. Wherein you may cause the weary to rest. Este é o sábado, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. God give us gallant man to stand in the gate with that. Witness it. Deus dá-nos homens valentes para permanecer na porta com isso e testemunhar isso. This is the rest that you may cause the weary to rest. This is the refreshing. But they would not hear. Este é o descanso que se possa dar descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. That's the sad part. They would not hear it. They wagged their heads and mocked and scoffed and went on. Essa é a parte triste. Eles não quiseram ouvir isso. Eles sacudiram as suas cabeças e zombaram e escarneceram e seguiram adiante. But Isaiah prophesied and said that it would come to pass, that he would send his Spirit, and it would be a crown of glory for the church and strength for him that stands in the gate. Porém, Isaías profetizou e disse que aconteceria, que ele enviaria seu Espírito e ele seria uma coroa gloriosa para a igreja e fortaleza para aqueles que permanecem na porta. How would we know it was the Spirit said, because with stammering lips and with other tongues will I speak to this people, and this is the rest and the refreshing. Como nós saberíamos que era o Espírito? Disse, porque por lábios estranhos e por outras línguas eu falarei a este povo, e este é o descanso e o refrigério. But for all this, they wanted their organizations and their denominations. Porém, em vez de tudo isto, eles desejaram as suas organizações e as suas denominações. They went on after their vomity tables and world and mixed in pleasures of the things of the world. E eles continuaram a ir atrás de suas mesas de vômitos e do mundo, e misturaram-se em prazeres das coisas do mundo. They're not born again. Eles não nasceram de novo. They turn away from the truths and go to the things of the world and make the Lord's house an abomination, a filthiness. Where they have dances and parties and carry on, and women wearing indecent clothes and shorts and cutting their hair and using makeup and all such stuff as that. As the Bible prophesied. Eles se afastaram das verdades e foram para as coisas do mundo, e fizeram da casa do Senhor uma abominação de imundícia, onde tem danças e festas, e se comportam indecorosamente, e as mulheres usando roupas indecentes e shorts, cortando seus cabelos e usando maquiagem, e todo tipo de sujeira assim, como a Bíblia profetizou. Isaiah said they would do that. Isaiah
5th and 6th chapter, read it. How that he said that the women would do that in the last days. Isaías disse que eles fariam isso. Isaías capítulos 5 e 6. Leiam isto. Como que ele disse que as mulheres fariam isso nos últimos dias? God's witnesses are true. As testemunhas de Deus são fiéis. They trusted in the vanities of the world instead of the power of God to save them. Eles confiaram nas vaidades do mundo ao invés do poder de Deus para salvá-los. Now that was 75 years after Joel. Agora isso foi 75 anos depois de Joel, 30 years after the birth of Jesus. 30 anos depois do nascimento de Jesus. I've got several other prophets show down here. Eu tenho vários outros profetas anotados aqui. But 30 years after the birth of Jesus, there was that prince amongst the prophets. Oh my. John the Baptist. Porém, 30 anos depois do nascimento de Jesus, ali estava esse príncipe entre os profetas. Oh, que coisa! João Batista! All men knew he was a prophet from God. The forerunner of coming of Christ, which is predicted again in the last days. Todos os homens sabiam que ele era um profeta de Deus, o precursor da vinda de Cristo, o que está predito novamente nos últimos dias. Jesus said, what'd you go out to see? A reed shaken with any wind? Any denomination turning this way or that way? Not John. Jesus disse, o que saístes a ver? Uma cana agitada por qualquer tipo de vento, qualquer denominação que o vira para este lado ou para aquele lado? João não. So why'd you go to see some dignitary with some kind of a psychiatrist with him to keep his clothes just so and telling him how he must dress? Disse, o que saístes a ver? Algum dignitário com algum tipo de psiquiatria com ele para manter suas roupas justamente assim e assim e dizer-lhe como ele deve vestir? Said them kind kisses the babies and stays in king's palaces and talks to public schools and so forth. He's not a warrior, he's not out on the front line, he don't know how to handle a two-edged sword. E ele disse, esse é o tipo dos que beijam os bebês e permanecem em palácios de reis e falam para as escolas públicas e assim por diante. Ele não é um guerreiro, ele não está fora na linha de combate, ele não sabe como manejar uma espada de 2 gumes. They're the kind that does that. Veja, eles são o tipo que faz isso. Well, what did you go to see, a prophet? He said, no, I say more than a prophet. Porém, o que saístes a ver? Um profeta? Ele disse agora, eu digo mais do que um profeta. Listen to this great prince coming with a piece of sheepskin wrapped around him, living off the herbs of the woods. Hallelujah. Ouça este grande príncipe que vem com um pedaço de pele de ovelha envolto em torno dele, vivendo de ervas das florestas. Aleluia! We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. Oh, we'll sing and shout and dance. Hallelujah! The Lamb will dry our tears. We'll have one grand homecoming. First 10,000 years. Give us the right chord. Let's sing it again. Don't you love that? Let's sing. The precious blood of God's own Son has saved and sanctified a wondrous people for His name. And they are called His bride. Amen. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring His chosen ones within the gate, and that's worth everything. All together now. When we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things.